Bom, sei de família. Eu estava a gravar usando a minha própria voz, e por estar muito ocupado com a escola e muito mais, eu decidi usar a voz neural, caso contrário não teríamos vídeo hoje. E manos, valeu pelos 700 inscritos. Obra de Deus e Romance. O nome e os capítulos resumidos estarão aí na descrição do vídeo. E embora o Mauá. Bom, o Mauá inicia com a nossa protagonista se despedindo do seu marido. Ela queria fugir dele, pois achava que assim ele seria mais feliz. Queria dar fim ao sofrimento. A nossa protagonista foi abençoada por uma deusa que lhe deu o poder de mexer com as memórias. Há um tempo atrás, após capturar alguns inimigos, os mesmos negavam de responder às questões. Ela usou seu poder sobre eles, os obrigando a confessar tudo. Eles revelaram tudo, até a base. Eis que aparece um homem, dizendo que ia invadir a base e matar todo mundo. O nome desse homem é Samuel. Bom, eu estou feliz ao saber que os coreanos, os chineses, os ingleses estão a usar nomes tipo Samuel, John nas suas histórias. Assim nos facilitam. Após eliminar todos os inimigos da base, ele foi ter com a nossa protagonista, a pedi-lhe em casamento. Ela aceitou e pulou para cima dele. Pulou para o colo dele. Depois de um tempo, o Samuel se tornou imperador, fazendo dela a imperatriz. Ele era atencioso e, o mais importante, eles eram felizes. Ela achava impossível ser mais feliz que isso, mas tudo mudou quando ela pediu um filho. Ele disse que não queria ter filho. Bom, os passeios dela, que tinham 30 minutos, começou a ser reduzido o tempo e chegou o momento onde ela era impedida de passear livremente. O Samuel não gostava de ver ela brincando com os outros animais e ainda alertou os guardas para que não deixassem sair. Bom, ele virou um stalker. Ele até determinava o horário dela, tipo o que acontece com nós. De manhã vais para a escola, de tarde vais para o curso de inglês, de tarde ainda vais para o curso de natação, de noite vais para o curso de inglês, ainda vais para o curso de francês, italiano, só voltas, dorme e amanhã faz a mesma coisa. Ele era super possessivo e ficava bravo quando ela não obedecia. Ela se sentia como se estivesse em uma gaiola. Até servas comentavam acerca disso, tipo, de tanto ser desumano. E como se não bastasse, ela era chifrada, pois seu marido costumava visitar a princesa Natália, algo que até ela mesma já sabia. Em um momento a sós no quarto, ela perguntou se ele ainda a amava. Ele disse que sim e que sempre estaria do lado dela. Antes de se ir embora do quarto, ela pediu para que ele ficasse. Ele a rejeitou, dizendo que tem coisas mais importantes por fazer e disse que ela deve dormir, pois amanhã ela terá uma reunião. Mas no dia seguinte seria o aniversário dela. Ela até tentou dar indiretas para ele perceber isso, mas o homem ficou bravo e a mandou ir dormir. Ela ficou embaixo, mas também passaram teu aniversário tipo em branco, sendo que tem condições. É meio puxado isso. Dia seguinte, ela acordou toda enjoada. Uma serva aproximou-se, dizendo que ia chamar o médico. Após o médico fazer os exames, descobriu-se que ela estava grávida. Ela ficou em choque e sempre ouviu dizer que o corpo dela era frágil por causa do poder que ela tem e que seria complicado ela ter um filho. Mas ela estava mais preocupada com seu marido, que não quer ter um filho. O médico a parabenizou, dizendo que o imperador deve saber dessa notícia. Ela apagou a memória do médico e meteu nova memória na cabeça dela, onde a memória diz que ela está bem e está melhor. Despedindo do médico, ela agradeceu pelo trabalho dele. A secretária não teve as memórias apagadas. Ela não sabia o que fazer nessa situação. Ela se perguntava, será que ele vai ficar feliz com a criança ou não? A serva avisou que está na hora de ir ao pátio, mas já estava com esperança de seu marido voltar a ser o mesmo. Já na hora do passeio com Samuel, ela olhou para o sorriso dele e ficou feliz, mas descobriu que não importava quantas vezes ela perguntasse, a resposta sempre seria a mesma. Ele não queria ter um filho. Com um tom agressivo, perguntou se ela estava grávida, ao passo que ela responde que não. Ele gritou dizendo que não precisa de mais ninguém e que só quer ficar com ele e que ele não quer um sucessor. E mesmo que tivesse um filho, ele era já a maneira dele não chegar ao mundo. Ela ficou assustada, pois aborto não é algo opcional para ela. Ele a mandou voltar, dizendo que ela atrasou 5 minutos e que o passeio terminou. Ela se sentia sufocada dentro do castelo, mas ela não tinha para onde ir, pois ela decepcionou a sua família e que se voltasse para casa dos pais, seria trancada novamente e que se ficasse fora do castelo, será resgatada de imediato para o castelo. Ela não tinha para onde ir, mas queria proteger a criança. Ela queria evitar que o filho crescesse recebendo o amor opressor e controlador. Queria que o filho fosse livre. A noite chegou. Ela decidiu apagar a memória de todos que se lembram dela, mas a secretária vai continuar com as memórias. Só faltava o Samuel. Ela mandou a secretária preparar a carruagem e estava debilitada por usar muito da magia. Entrou no quarto de Samuel. O mesmo estava dormindo. Olhando para ele, ele dizia que ele parecia ser uma criança. E por terem muitas memórias juntos, ela corre o risco de perder as suas memórias também. Ela disse se ele ainda se lembra do dia em que ele prometeu lhe dar o mundo, e disse que nesse mesmo dia o céu estava azul. Ela se lembrou do sorriso tímido dele, se lembrou de ele estar sempre ocupado e não a escutando. Ela até tirou uma lágrima, tirou o anel e disse que estava cansada, com um abraço disse para esquecê-la. Ele acordou por ela e se perguntou quem é Vivian.
7 anos depois, Samuel estava em seu escritório quando um de seus secretários chegou e o avisou que ele teria uma reunião, e disse que a agenda dele está lotada. Mas o secretário notou que Samuel não estava bem e disse que ele ficou mais uma noite acordada. Samuel perguntou onde está Vivian, e o secretário disse que nunca chegou a encontrar uma pessoa de nome Viviane, e que já se passaram 7 anos que eles estão atrás dela e nada. O pior é que ele não lembra do rosto dela, o secretário suspeita que essa pessoa não existe. Deu para entender que ele ainda se lembra da existência dela, mas não na totalidade, pois não se lembra do rosto dela. Ele se zangou com seu secretário, pois já havia o avisado para não dizer o que disse. O secretário pediu desculpas e em sua mente pensou que trabalha para Samuel há 10 anos e continua sendo difícil lidar com ele. Samuel nasceu como filho ilegítimo da família real de Robertian, o que significa que o rei teve um filho fora do relacionamento. No entanto, Samuel possuía o poder mais poderoso de todos, a habilidade piromante. Com esse poder, ele aniquilou os outros príncipes e assumiu o posto de imperador. O império prosperava a cada dia, mas há 7 anos ele começou a ficar louco devido à sua companheira invisível, desejando a imperatriz. No meio do trabalho, ele acabou esbarrando em uma mesa e caindo, segurando em um colar. Ele ouviu uma voz chamando por ele e perguntando se ele vai chegar tarde. Olhando para a imagem, parecia ser Vivian, que o convidou para um passeio. No entanto, quando ele se virou, pediu para que ela não fosse embora, chorando disse que a única coisa que se lembra é o nome dela. Ele estava ciente de que os cavaleiros o chamavam de louco e dizia sentir muita falta dela, sabendo que essa saudade não vai passar com o tempo. Agora a pergunta que fica é, onde está Vivian? Ela está em um trem com sua filha. A filha estava empolgada porque queria brincar com Anne. A secretária avisou para não apanhar muito vento, pois pode pegar um resfriado, e Vivian disse que entende. Oh, que deixou a secretária espantada. A secretária disse se ele estava bem, pois o trem estava demorando. Vivian disse estar bem, mas em sua mente ela pensava que em breve estariam no Império de Rubentian, pois lá é um lugar onde ele poderia desacelerar a doença e encontrar um médico. A filha ficou feliz, mostrando para a mãe um castelo, e a mãe disse que a filha era ainda mais bonita. A garota tentou impedi-los de irem à capital real por causa do marido debilitado, mas Vivian não tinha muito tempo e precisava encontrar seu marido para que ele pudesse cuidar de Estrela. Finalmente, eles chegaram e Estrela ficaram felizes por conhecer sua nova casa. Vivian ficou feliz quando um homem apareceu em destaque o caminho que eles deveriam seguir. Eles iriam usar a via de Rembrandt, pois a rua era muito movimentada por várias pessoas. Ele disse que escolheu esse lugar por estar distante do castelo. No meio da caminhada, Ari ficou para trás da secretária, ela pediu para que eles andassem devagar e disse ao seu pássaro que vê-la desse jeito a faz sentir feliz por terem voltado. Ao chegarem ao local, Stella ficou feliz. Vivian mandou ela ter cuidado, pois pode cair. Olhando para o local, ela disse que esse lugar será um futuro restaurante. Ari deu o dinheiro. O velho disse que qualquer coisa é só chamá-lo e pediu a atenção delas, dizendo que uma menina da capital desapareceu. Elas ficaram assustadas. O velho disse que são apenas rumores, que há 8 ou 7 anos atrás surgiu um grupo chamado Iluneminia que sequestrava crianças. Por isso, as pessoas da capital estão sensíveis. Ele disse isso porque também tem uma menina e, por precaução, elas devem ter cuidado. Elas ficaram assustadas. O homem as avisou, deu-lhes o mapa da cidade e um jornal. Vivian queria ler o jornal e, ao vê-lo, ela viu um anúncio de procurado e ficou espantada. Ari ficou preocupada, achando que ela se esforçou demais. Ela estranhava o fato de sentir muita tontura do nada. A filha foi ter com ela perguntando se ela estava bem ou não. Ela disse estar bem e que foi apenas uma tontura. E disse também que não preciso chorar. A secretária pegou o jornal e viu o cartaz do procurado. Ela estranhou o fato de que as memórias do imperador ainda continuavam. Vivian avisou Ari que ela iria subir para o segundo andar com a filha. Ari disse que iria chegar com a bagagem. Vivian agradeceu. Ari ficou aliviado porque o rosto estava mal descrito no retrato, mas continuou estranhando o fato dele ainda se lembrar dela e se perguntava o que aconteceu nesses 7 anos.
Há algum tempo atrás, o Império foi instigado com o surgimento de uma organização chamada Illuminati, que sequestrava crianças com poderes. Isso é tipo Akatsuki. Ninguém poderia interferir, exceto Samuel, que eliminou todos eles com o poder de fogo. Uma parte dessa organização conseguiu fugir de ira de Samuel. 7 anos depois, eles estão em movimento novamente. Um dos cavaleiros disse que eles deveriam estar escondidos no bosque onde estão nesse momento. O nome desse cavaleiro é Paul. O secretário de Samuel chamou por ele. Paulo disse por Samuel. O secretário disse que ele está dormindo no quartel. Samuel estava dormindo e, em seu sonho, ele lutou para fugir. Pois ele já conseguiu usar seus poderes, mas tinha medo de ir às Americanas. Acabou tropeçando em uma pedra descalço e caiu. Ele dizia que seu corpo estava sem força e se perguntava se iria morrer dessa forma. Olhando para frente, ele viu alguém estendendo a mão para ele. Nesse momento, ele concordou e se disse que tipo de sonho era aquele, e se questionou se era Vivian. Eis que Paul chega dizendo que eles estão em movimento. Uma cena curta para Vivian, que estava cansada de tanto esperar. Ari disse para Stella que ela não pode sair sozinha, mas Stella disse que a mãe precisa descansar. Annie, o nome desse pássaro, foi ter com Vivian. Vivian perguntou onde ela estava, como se um pássaro respondesse. O pássaro estava agitado e indicado uma direção. Ele começou a seguir o pássaro, como se estivesse usando o Google Maps. Vivian estranhou o fato do pássaro ter voado até aquele lugar e disse onde elas estão, como se um pássaro fosse responder. Ela ficou espantada, pois ali estava o corpo de Samuel. Algumas horas antes, o Paul havia encontrado os inimigos e alertou a majestade. Eis que o Samuel aparece dizendo que ele deve temer o fogo do mago. Eles conseguiram bloquear a entrada, mas estavam com medo. O Samuel simplesmente tacou fogo. Então, veio uma sacerdotisa. Essa sacerdotisa não é comum, ela é a líder dos Iluminados, o nome dela é Yanita. Ela disse que quando o sol do céu cair na terra, queimará todos os obstáculos à sua frente. Ela também disse que uma grande força virá sobre a terra e o sol estará no céu. Quando falava no sol, referia-se ao imperador Samuel, e disse que é uma profecia. O Samuel estava irritado e começou. Bem, se você chegou até aqui, deixe o like e vamos à luta. A sacerdotisa admitiu que ele tem um poder fora do normal. Ele ativou sua espada de fogo e designada para ele, dizendo que vai acabar com tudo aqui. A sacerdotisa disse para não subestimá-los e ativar um genjutsu. As chamas dele foram puxadas para Vivian no genjutsu. Ele esticou a mão para recebê-la, mas a sacerdotisa meteu um furo nele e ainda o insultou, dizendo que ele caiu em um genjutsu fraco. Ele disse que vai acabar com isso. Os guardas dele apareceram e ela disse que na próxima vez ela irá matá-lo e foi embora. Samuel ainda tinha forças para lutar e queria segui-la, mas não conseguiu. Ele se perguntava se aquilo não era um sonho, ou memórias perdidas. A cena corta e mostra Vivian cuidando dele. Ela também não está reconhecendo ele e se perguntava por que ele levou uma pessoa para a casa dela. Bem, essa resposta fica para outro dia. Aquela base, deixe o like se gostou e até a próxima.